Nesta edição, a reportagem da semana está abordando o impasse no setor elétrico brasileiro, provocadas pela medida provisória 579. A entrevista aborda ciência e tecnologia no Brasil. Agora, veja no ponto. Nós estamos terminando 2012, terminamos com um balanço extremamente positivo. Um ano de realizações, um ano em que nós tivemos congresso da Federação Nacional dos Engenheiros, um ano em que nós tivemos eleições municipais, um ano que foi, sem dúvida, um sucesso, eu acho que de trabalho, um sucesso de resultado, um sucesso de busca do entendimento da sociedade. E nós queríamos ressaltar o lado positivo, o lado que trouxe para nós cada vez mais um aprendizado, o lado que trouxe a todos nós dirigentes desse sindicato, a todos nós engenheiros brasileiros, a oportunidade cada vez mais de discutirmos um crescimento e o desenvolvimento do país. Um ano de eleição, um ano em que todos nós exercemos nossa cidadania, votando democraticamente. Uma eleição que foi brilhante, uma eleição que foi um exemplo para o mundo todo. Uma eleição séria, rápida, democrática, ativa, participativa, uma eleição que muito nos orgulha. Então eu gostaria de pensar 2012, o resultado extremamente positivo, e dizer dos trabalhos que teremos em 2013. Trabalho de continuar a nossa luta, a nossa participação constante nas questões da sociedade, a nossa participação constante na defesa da engenharia e do engenheiro, a nossa participação constante em fazer com que o nosso Estado, o nosso país cresça de uma forma sustentável, cresça de uma forma que dê mais qualidade de vida aos cidadãos e que represente cada vez mais a tecnologia, o avanço e, sem dúvida, um país mais alegre, mais justo, que nós temos mais distribuição de renda, que teremos mais oportunidade de realização. Então, eu vejo 2013 com muito otimismo. Eu quero convidar todos vocês que venham para o sindicato, que nos ajudem a fazer desse Estado, desse país, um país mais justo, um país com menos desigualdades, um país mais alegre e a discussão da engenharia permanente, a discussão que nós queremos travar com os nossos governantes, com a iniciativa privada, com os nossos profissionais, para que nós tenhamos mais e muito mais desenvolvimento e tecnologia nesse Estado e nesse país. Todo projeto de expansão econômica passa pela questão energética. E o Brasil possui uma matriz privilegiada, com uma forte geração de fonte hídrica e também potencial significativo para outras modalidades limpas, como eólica e solar. Olha, nós temos como talvez uma obrigação, não é? Estar discutindo o setor elétrico, discutindo os apagões que aconteceram, as concessões, tarifa, discutindo manutenção, investimento. Na verdade, nós, dentro da FNE, reunidos lá, entendemos que era importante que nós abríssemos uma reunião dessa envergadura, trazendo pessoas da iniciativa privada, do governo, de entidades, da academia, fundamentais na discussão, e que a gente pudesse contribuir com propostas factíveis para o governo, quer dizer, dando propostas, dando sugestões em cima desse seminário para que nós tenhamos aí um entendimento do que está acontecendo e que a gente possa estar vislumbrando mais energia à disposição do mercado, do consumidor, que nós não tenhamos mais apagões dessa natureza e que as manutenções sejam feitas, investimentos. Isso tudo é um conjunto de informações e de responsabilidades que nós precisamos tomar. Atualmente a humanidade encara 4 desafios: a energia, a sustentabilidade, a questão da água e também a questão da saúde. Nós vamos tocar nesse evento a energia. A energia é um ponto fundamental porque ela afeta diretamente todos os outros itens que eu comentei.
a sustentabilidade é afetada pela energia, a água é afetada pela energia e, sem dúvida, a saúde. De modo que esse evento aqui é um evento muito importante para que a gente tenha os pontos claros que devem ser atacados para que essa questão seja encarada de frente para nós. Existe a necessidade de baixar o custo da energia elétrica. Isso é fundamental para que a gente tenha competitividade a nível mundial e possa gerar empregos no Brasil. Por essa razão, todas as concessionárias são favoráveis ao objetivo da medida 579, né, que é de reduzir a tarifa de energia para o consumidor final, seja industrial, seja residencial. O problema está no como fazer isso, né? A maneira como isso está sendo conduzido está fazendo com que a gente inviabilize algumas empresas, a maioria das empresas, ou no mínimo coloque em risco a segurança do próprio sistema elétrico. Isso que está acontecendo. O governo está atendendo aquilo que é uma reivindicação muito forte da indústria e uma reivindicação da população, certo? Que gasta uma tarifa bastante alta com energia. Então, com isso, eu acho que o Brasil vai poder avançar mais no seu desenvolvimento e na redução dos seus custos. Todo mundo gostaria que a energia fosse mais barata, né? Acho que todos nós, mas é exatamente em alguns aspectos faz até com que a própria existência da empresa seja colocada em risco, né? Então é isso que eu acho que precisa ser debatido, né? E essas informações têm que chegar no parlamento, no governo, para que a gente possa ter um resultado que seja agradar a todos, mas que pelo menos tenha um pouco de equilíbrio. O histórico energético brasileiro possui traumas. Nos anos 90, vieram as privatizações. No início dos anos 2000, o racionamento. Em 2004, o setor foi revisto, mas os problemas não foram totalmente sanados. A população continuou a amargar com as falhas, frequentemente denunciadas pelos órgãos de defesa do consumidor, mas sem grandes consequências. Eu acho que a sociedade brasileira precisa pensar por que é que a energia ficou tão cara. Examinar quais foram as decisões que fizeram a energia ficar tão cara, porque não é normal o Brasil, sendo um país hidroelétrico, ter tarifas que é a segunda tarifa industrial do mundo. Isso não tem sentido nenhum. Há razões e é preciso se examinar essas razões. Não se pode adotar uma medida que vai punir exatamente a parcela da energia que é a única que ficou mais barata, que foram as empresas estatais. É legítimo que depois de 10 anos do racionamento anterior nós tivéssemos aprendido a fazer um sistema que fosse eficiente, que tivesse tarifas módicas, como foi anunciado, e que fosse seguro. Não temos nenhuma das três questões. E agora somos surpreendidos com essa nova medida, que de um lado responde ao clamor e uma reivindicação legítima de que a tarifa no Brasil é uma das mais caras do mundo, mas a forma de resolver o problema é enviesada e equivocada, porque o governo está usando patrimônio público, que são 22 mil megawatts de usinas cuja concessão vai vencer, vai usar mais o fundo da RGR, dinheiro que o governo tem em Itaipu, para reduzir o custo. Então, o patrimônio que pertence a toda a sociedade brasileira, inclusive aqueles 2,5 milhões de brasileiros que não têm luz ainda, aqueles que não têm educação, não têm saúde pública, são sócios dessas usinas que reverteriam para o Tesouro Nacional entre agora e 2017. Não, o governo quer usá-las para reduzir um pouquinho marginalmente a tarifa. A razão da tarifa ser cara está no fato de que a reforma feita em 2003-2004, já sob inspiração do governo Lula, que deveria ter aprendido as lições do racionamento e da desestruturação empreendida nos anos 90, não foi suficiente esta reforma. Isso está sendo claro. Nós continuamos aumentando o custo, explosão tarifária que decorre da custos de transação imensos entre agentes, percepção de risco, escolhas ruins de usinas para gerar mais energia, leilões em dessintonia com o sistema de operação, manutenção de privilégios para grupos, renovação dos contratos de alumínio, operação das usinas térmicas fora da ordem de mérito, gerando custo para se distribuir da população. Enfim, manutenção da CCC na Amazônia, em Manaus principalmente, mesmo depois do gasoduto que permitiria eliminá-la, está disponível desde 2009, só agora tomando as providências para eliminar. Então há uma série
de problemas de organização, gestão, planejamento inadequado, implementação inadequada do que é planejado, que essas são as verdadeiras questões que estão na origem da explosão tarifária e da insegurança. E elas não estão sendo atacadas. O governo então usa agora da sentimento de indignação de muitos empresários pequenos e médios e da classe média da população em relação às tarifas e à qualidade de serviço para tentar vender mais uma solução que na verdade é aprofundar os problemas que já vem se aprofundando desde a ausência da reforma inadequada em 2003-2004. Eu gostaria até de agradecer bastante à FNE de fazer esse debate. Eu acho que nós estamos num momento crucial no setor elétrico. Na realidade, nós estamos prestes a ter uma espécie de derrocada das grandes empresas, das empresas tradicionais que construíram o sistema elétrico brasileiro. Eu acho que muitos debates desses serão necessários. E vocês estão de parabéns por ter chamado pessoas que estão acompanhando esse problema. No próximo bloco, a segunda parte da reportagem da semana continua tratando dos desafios energéticos brasileiros. Fique conosco! O Jornal do Engenheiro publicou: Eco São Paulo coloca em pauta polêmica sobre o aquecimento global. A população continuou a amargar falhas, frequentemente denunciadas pelos órgãos de defesa do consumidor. Ao longo de 2012, foram inúmeras as intermitências no fornecimento de energia, os populares apagões. E soma-se a isso a altíssima tarifa que pesa no bolso do cidadão e prejudica a produção e a geração de riquezas, conforme denunciado pela Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. O objetivo principal das mudanças que estão sendo propostas é dar condições para que o Brasil continue a competir internacionalmente. Esse fato tem sido relevado em relação às discussões internas entre os diferentes agentes. Eu estou convencido que a concordância total em relação aos aspectos da medida provisória não vai se conseguir. Vamos ter perdas de alguns segmentos em relação a outros e isso é inevitável. O que a gente imagina é que a nossa discussão possa contribuir para que as pessoas entre si consigam obter uma linha de consenso mais provável que ajude o Brasil a caminhar para frente na questão da energia e nas questões decorrentes dela. O sindicato, em bom momento em que o governo mandou para o Congresso Nacional uma medida provisória que tem o bom propósito de reduzir o preço da energia, mas que precisa ser melhor debatida, melhor discutida, porque goela abaixo não é próprio de um país que é uma federação e uma democracia como o Brasil. Se por um lado essa perspectiva de redução tarifária pode parecer muito boa e nos parece muito boa e já há impactos diretos como a redução de alguns encargos, setoriais que vão impactar beneficamente a conta do consumidor residencial, nós nos preocupamos também com a falta de consenso com relação a alguns aspectos que podem pôr em risco a conversão dessa medida provisória numa lei, e isso deve acontecer até fevereiro. Por quê? Porque sem o consenso, o que se espera que aconteça certamente não vai acontecer, que é a redução tarifária. As coisas permanecerão como estão. E a nossa expectativa é que o governo e as empresas cheguem a um consenso para que a grande finalidade dessa medida provisória se cumpra, que é a redução tarifária. Temos medo, caso isso não aconteça, caso não se estabeleça um consenso, temos medo de desabastecimento, pelo que foi dito aqui pelas falas da Abrat, pelas falas dos especialistas, da dificuldade que as empresas vão ter de manter empregados, investimentos, caso elas tenham que se sujeitar de fato às imposições que estão previstas na medida provisória. Então, estamos na expectativa, achamos que seria muito bom que o governo, nesta fase especialmente que tem interesse em aprovar a medida provisória, que abra os debates e que abra a comunicação com a sociedade.
As empresas CESP, Celesc, Copel e CEMIG já disseram que não irão aceitar as regras da medida provisória para todos ou pelo menos alguns de seus ativos. Por conta do não entendimento entre governo e parte das empresas, a consequência natural é a judicialização do caso. Os patamares da tarifa de energia no Brasil são muito altos, né? Para um país que tem grande parte da sua energia proveniente de geração hidrelétrica, e é uma ação muito forte que está sendo feita nesse sentido de reduzir o preço da tarifa. Agora, alguma coisa dessas medidas que esteja fazendo, que ela não esteja bem de acordo com a realidade, pode se tornar um fato contrário no futuro, né? Quer dizer, não adianta nós pegarmos as nossas empresas federais, geradoras e transmissoras de energia, por exemplo, e dar uma condição que ela não consiga sobreviver, né? Ela não consiga investir, né? E na verdade, todo esse problema, e aí vai uma responsabilidade nossa como engenheiros, é muito difícil de tornar compreensível para a sociedade, né? Porque um tema como esse de baixar o preço da energia, que todo mundo é a favor, mas tem que se ver exatamente o alcance de cada parte dessa, porque tem várias partes da medida provisória, e os efeitos que ela pode se traduzir e pode criar realmente um problema que a gente sabe que às vezes uma coisa para ser construída é difícil, dura, mas uma coisa para ser desmanchada, para tentar depois reverter, é muito complicado, né? É uma iniciativa do governo federal necessária, né, em termos de uma ação concreta, de reduzir até os encargos. Ainda tem muita coisa que não foi vista, e também a própria tendência ascendente da tarifa de energia, quer dizer, nós estamos tendo aí todos esses últimos reajustes tarifários, sempre o reajuste da energia superior à inflação, né, por causa de problemas estruturais até, que a migração de um consumidor livre, por exemplo, provoca o aumento da tarifa dos consumidores remanescentes, que tem que custear os subsídios aí das demais tarifas cruzadas. Então é uma série de problemas que realmente tem que ser melhor aprofundados, e está sendo aqui, né, nesse seminário, está tendo contribuições significativas, né? Eu acredito até que vão subsidiar até as discussões que estão acontecendo no Congresso Nacional sobre a aprovação dessa medida provisória. Nós estamos vendo essa iniciativa como fundamental, até porque a gente também entende que o Grupo Eletrobras era um grupo que investia muito no setor elétrico. Ao tirarem suas receitas, a gente também vê aí na frente um problema de investimento no setor. Ao não ter o investimento necessário, nós podemos lá na frente de novo nós ter o aumento de tarifas, né? O que o governo prega hoje na diminuição de tarifa pode reverter ao contrário no final das contas quando faltar investidores, né? Até porque gerou uma insegurança muito grande, insegurança jurídica junto aos investidores, da forma como a medida foi para o Congresso. Nós temos uma obrigação muito grande com a sociedade, a obrigação de discutir, de sugerir, de planejar, de participar nas questões da sociedade. Nós temos aí a obrigação, só que não temos todo o conhecimento, né? Nós temos que discutir cada vez mais para aprendermos e para poder sugerir, praticar em cima disso. A edição 127 do jornal publicado pela Federação Nacional dos Engenheiros fala do impasse enfrentado no setor elétrico brasileiro. Para ler a íntegra, acesse o site www.fne.org.br. O CESP promove encontros de orientação profissional destinados a jovens entre 14 e 19 anos. Os atendimentos são individuais. Ligue e saiba mais. Dando sequência ao Jornal do Engenheiro, nesta edição a entrevista conversa sobre a importância da educação para lá na ponta se criar ciência, que por extensão se cria tecnologia, tão importante para o país. Para conversar conosco a respeito deste tema, trouxemos Marco Aurélio Cabral Pinto, que é professor e consultor do Cresce Brasil. É um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Vamos falar um pouquinho sobre, quando falamos de melhora do ensino,
a gente automaticamente pensa na universidade porque é o profissional, é a pessoa mais próxima do mercado de trabalho, que é onde esse conhecimento vai ser melhor aplicado. Mas que adianta as universidades, as faculdades, se a gente não tem um ensino básico, não é, Marco Aurélio? Como resolver esse problema? É verdade, Fábio. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento histórico muito importante, porque o Brasil, ele é conduzido pelo seu grande capital. E nesse momento o grande capital ele vai precisar do povo como estratégia para avançar no meio da crise. E uma condição fundamental para a gente capacitar o povo para uma sociedade do século XXI é através da educação. Então, postos de boa qualidade, através da industrialização, vão necessitar de uma maior autonomia tecnológica daqui para frente. E a gente vai ter que reinventar a educação brasileira. Uma verdadeira revolução no ensino básico fundamental, né? Falar um pouquinho do Cresce Brasil, que dentre várias frentes essenciais para o desenvolvimento, a educação é uma delas. E você tem atuado bastante nisso. É verdade, quer dizer, o Cresce Brasil é um projeto nacional que vem sendo elaborado com a participação de várias categorias, inclusive dos engenheiros, né, liderados aí pelos engenheiros, e que hoje tem contaminado positivamente o ambiente público brasileiro numa reflexão de médio e longo prazo, né? Uma reflexão com bases técnicas, né? E, portanto, hoje a gente tem aí os resultados já estão sendo alcançados, que a linha escolhida pelo governo federal nos últimos anos tem sido muito convergente com aquilo que nós temos proposto, né? Falar um pouquinho também, porque só se tem ciência, por exemplo, a básica, para lá na ponta ter tecnologia avançada, se a gente tem tempo, se a gente pensa a longo prazo. Como está a ciência e a tecnologia hoje no Brasil? Questão de investimentos e questão de apoio. Então, a ciência e tecnologia no Brasil, hoje a comunidade é uma comunidade grande, nós temos uma massa crítica grande nas universidades brasileiras, nos institutos de pesquisa, e essa comunidade, ela hoje está preparada para responder aos desafios do país. Então, eu acredito que nos próximos anos, poucos anos, nós vamos ver uma maior mobilização da comunidade científica e tecnológica, tanto do que se refere ao socorro das nossas empresas industriais que vão precisar de soluções de engenharia, como também do povo, né? Dos mais humildes, aonde a comunidade científica e tecnológica vai poder atuar em regime de urgência, porque a crise vai piorar, junto aos mais vulneráveis, para buscar soluções aí para a gente enfrentar esse futuro próximo. E esse futuro próximo a ser enfrentado é um futuro que a crise externa, né, está avançando. Falar um pouquinho sobre esse contexto externo e como o Brasil está se posicionando. Então, hoje o mundo ele passa por uma situação que, a meu juízo, é muito ruim, em parte pelas decisões que estão sendo tomadas pelos líderes mundiais. A presidente Dilma Rousseff abriu hoje pela manhã uma assembleia na ONU, onde se discutiu, entre outras questões, a crise do Oriente Médio, mas também a crise internacional. E as perspectivas não são boas, né? Nós temos aí implicações entre o desordenamento político no mundo muçulmano com um rebatimento sobre a piora das condições econômicas na Europa, principalmente. E isso tudo, inclusive, colocando no horizonte aí a perspectiva de um keynesianismo bélico com fins militares. Então, assim, diante desse cenário que não é um cenário muito promissor, o Brasil ele vai ter que se voltar para si mesmo, né? Voltar para os seus recursos, para as suas competências, para as suas origens, para a sua cultura, para os seus pontos fortes e seguir avançando. Nós hoje somos modelos para o mundo inteiro. Os chineses, para poder enfrentar essa crise, eles também vão ter que se voltar para o seu mercado interno e fazer exatamente o que nós estamos fazendo. Então, eu acho que nós temos toda a condição de avançar aí no futuro próximo, a despeito da piora da condição internacional. Com essa necessidade da gente fortalecer o mercado interno, como o senhor vê as ações do governo em relação a isso? Estão no caminho certo? O governo percebe que a miséria é a nossa oportunidade. E isso é chave para o nosso sucesso, porque nós vamos ter ainda um longo caminho de consumo pela frente. Esse caminho é um caminho que está ligado a uma prosperidade. A sociedade brasileira está tendo acesso à tecnologia de ponta, de comunicação, de integração, de processamento de dados. Nós estamos avançando do ponto de vista do tratamento do nosso território com saneamento básico e outras dimensões. E, portanto, nós vamos contar e, crucialmente com a engenharia, sabe, Fábio? Para a gente enfrentar aí os desafios que a gente tem. O senhor é professor de engenheiros na universidade, né? Fala um pouquinho a sua opinião sobre o ensino da engenharia no país. Nós estamos, além de preparar engenheiros, além de estar preparando engenheiro, estamos também preparando engenheiros qualificados para a realidade? Eu acho que sim.
eu acho que o engenheiro brasileiro ele é tido como um dos melhores engenheiros do mundo a um dos menores custos. Então, na medida em que nós tivermos a aceleração dos investimentos no complexo petrolífero brasileiro nos próximos anos, vai ficar muito claro que quem vai ocupar as principais posições tecnológicas ligadas ao pré-sal vai ser a engenharia brasileira. Então, apesar de nós estarmos aí numa concorrência internacional com outros cérebros, nós vamos ter condição plena, eu estou confiante disso, Fábio, de que nós vamos ter condição plena de estar na liderança, né, dos processos estratégicos das nossas corporações. Dentre as engenharias aí que temos, as áreas específicas, quais aquelas que o senhor julga que vão precisar de mais engenheiros, vão ter maior demanda? Obviamente a demanda é geral, né? Mas especificamente quais aquelas que vão liderar? Olha, Fábio, é difícil. Eu acho que são todas mesmo, né? Cada dia mais a engenharia ela tem um caráter multidisciplinar, ela tem um aspecto de gestão, ela tem um aspecto de foco em situações, problema da realidade. Portanto, o engenheiro jovem brasileiro hoje, ele é um homem e uma menina pragmáticos, voltados para os problemas que cercam. O que falta efetivamente no ensino da engenharia hoje, a meu juízo, é a gente ter uma reflexão mais consistente sobre o processo histórico que a gente vive e o verdadeiro desafio da engenharia, né? Então, nesse quesito, essa militância no sindicato, a atuação dos sindicatos de engenharia tem sido muito importante como complementar aí nesse caminho. Uma dessas complementações do sindicato, eu citaria o ISITEC, que é o Instituto Superior de Inovação e Tecnologia, que veio para realmente conscientizar a categoria de que o engenheiro tem que ocupar de maneira consciente esse protagonismo na inovação tecnológica do país. A sua análise sobre essa iniciativa? Eu acho que é isso mesmo. Mais uma vez aí a Federação Nacional dos Engenheiros dá um passo adiante, se antecipando, né, Fábio, as necessidades do país. Eu quero lembrar aqui que a engenharia ela é elite. Ela é elite do conhecimento no país. Nós temos anos de estudo que nos permitem refletir profundamente sobre as tecnologias disponíveis para a sociedade, as suas escolhas. O que a gente tem que fazer sempre é ter uma perspectiva cidadã, né? Centrar corretamente as nossas lentes no país e nos mais necessitados. Sabendo que a gente não está fazendo isso por caridade nem por altruísmo. É claro que também, né, Fábio? Mas muito mais importante do que isso é uma estratégia de sobrevivência nacional, a inclusão dos mais necessitados como mercado consumidor, como mão de obra qualificada, para que a gente avance no processo de industrialização e construa aí a civilização brasileira, né? No programa de hoje, conversamos com Marco Aurélio Cabral Pinto, que é professor e consultor do Cresce Brasil. Marco Aurélio, deixo as câmeras abertas para a sua consideração final. Olha, eu agradeço mais uma vez aqui os meus companheiros engenheiros pela oportunidade de estar aqui falando, né? Eu, na verdade, trato a militância sindical brasileira hoje como uma escola de política. Hoje o movimento sindical ele teve um avanço enorme no que se refere na sua interseção, tanto com o poder público quanto com a sociedade. Então, hoje eu acredito que a engenharia, esse consenso que nós tentamos estabelecer aqui, Fábio, em torno das questões futuras para o país, cada dia mais vai ser ouvido e vai ganhar influência. Eu, mais uma vez, agradeço. Se você quer saber mais sobre o setor elétrico brasileiro, acesse o nosso portal na internet.